Muito bem, então vamos dar início a mais um encontro da Comunidade de Vida Consciente, onde de 15 em 15 dias analisamos produtos, falamos sobre produtos de consumo mais natural, mais consciente, menos inflamatório, menos tóxicos. E hoje, como não podia deixar de ser, o tema que trouxe aqui foi maquilhagem consciente. Então, este encontro fica gravado para que depois possam ver e rever no YouTube. Muito bem, a Mariana está aqui a dizer que já está a aguardar as dicas todas para quando sair de casa, para quando sair de casa dos pais. Muito bem. Claro que sim, tenta alterar algumas coisas e não consegue tudo. E é mesmo isto. O intuito destes encontros é trazer consciência sobre a vida do dia a dia, com produtos acessíveis, produtos que cumprem a função, que cumprem o prometido. E não é porque agora eu vou falar em determinados produtos, por exemplo, hoje é maquilhagem. E agora a Catarina vai dar aqui assim uns exemplos e eu vou pegar na minha maquilhagem toda e vou deitá-la toda fora. Nem pensar, nem pensar. Nós não vamos deitar tudo fora, vamos a usar com mais consciência. Por exemplo, se eu uso maquilhagem diariamente, se eu me maquilho diariamente, eu preciso Pois, ter alguns cuidados. Porquê? Porque a questão da maquilhagem é o efeito de acumulação. Não é propriamente um dia por outro. É o uso constante que vai acumulando. A maquilhagem, inclusive, tem algumas fragrâncias, a maioria das maquilhagens, e então o efeito tóxico não é só quando estamos a colocar na pele, e ao colocar na pele estamos imediatamente a absorver, mas também depois ao longo do dia, através de tóxicos que são inalados, outros que são absorvidos, a atuação disso tudo ao longo do dia. Portanto, eu ainda há bocadinho até estava aqui a pensar, como eu trouxe, como vou trazer maquilhagens hoje, pensei assim, tenho que dar exemplo de algum desmaquilhante, porque depois é necessário retirar a maquilhagem. E por exemplo, até vos posso já começar por aí. Eu hoje em dia, eu maquilho-me pontualmente, hoje pus só um batom natural, já vos vou explicar. Mas quando ponho pontualmente base ou assim, como eu ponho muito pontualmente, como eu coloco pontualmente, eu uso um desmaquilhante razoável. Nem é péssimo a nível de toxicidade, nem é o ideal. Eu estou a usar, por exemplo, um do Mercadona, que não chega a 3 euros o custo, um frasco, e dá para imenso tempo. A minha filha é que acaba por andar sempre de volta do frasco e é que vai gastando e fazendo assim umas experiências. Mas, efetivamente, como é uma coisa que eu uso pontualmente, não vai ser usar um desmaquilhante uma ou duas vezes no mês, ou o que seja, nem que fosse uma semana do mês, que ia fazer assim tanta diferença. Agora, se eu me maquilhar todos os dias ou praticamente diariamente, aí já preciso ter outro cuidado. E depois é assim, ao terminar um produto, quando eu for comprar, eu já posso procurar um produto dentro dos menos tóxicos ou dos naturais. Já não preciso de ir para o mesmo tipo de produto que estava a usar. E a transformação, a mudança é mesmo esta, é aos pouquinhos. É o que eu digo, não vamos deitar agora tudo fora de um momento para o outro, nem pensar. Muito bem. Ora, a Mariana diz aqui que por acaso nem usa, só batom. Sim, também é de falar de perfumes e cremes. Perfumes, no outro dia dei assim umas dicas. Houve um encontro que está gravado onde eu falei um bocadinho nos perfumes. Mas sim, também vou falar em cremes. Hoje até trago um creme também, porque antes de pôr uma base, o ideal é colocarmos um creme ou um sérum. Por acaso até podia ter trazido aqui um outro sérum que não trouxe. Por acaso até vou apontar aqui para vos dizer o nome, que eu sei de cor. Ora, só um segundo. Ora, deixem-me apontar aqui. Ora, aquilo é da... como é que se chama aquela marca? Lembra-se, Justina, que aqui há tempos lhe mostrei um sérum que era lembro-me, probiótico? estava-me a lembrar. Estava a Ah, pensar no. Pronto, lembro-me. E eu nem sei se até me mostrou. aquilo é tão barato, aquilo custa para aí 3 euros. Pois nós falámos nisso, sim, mas olha que agora não me lembro. E não ficou Então vamos, foto porque eu então acho vamos que. fazer o seguinte: eu estou a apontar aqui para não me esquecer de falar daqui a pouco. E entretanto, depois o nome, se eu me lembrar, ai, parece estar na ponta da língua. Se eu entretanto me lembrar, eu digo. Se não, eu depois, vocês vão para o grupo, que eu depois no grupo coloco lá o nome, está bem? Que é Sim, um sérum que se pode colocar antes de colocar a base ou antes de isso foi colocar o o que eu creme. disse. Pois, Ele é probiótico, é baratíssimo
e é Não sei totalmente se tinha natural. comprado na Primor, já não me lembro. Exatamente, exatamente. Fui na Primor, mas olha que sou sincera, não me lembro o nome, pronto, não adianta. E eu sei perfeitamente que eu até tenho vários produtos daquela marca. Mas pronto, eu entretanto deixo no grupo também. Não, 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 é uma marca super baratinha. Ai, olha, parece que está aqui assim na ponta da língua, mas não me está a ocorrer. Daqui a pouco nós já vamos ver. A Mariana está aqui a dizer que tem problemas hormonais e por isso anda mais atenta. Exatamente. Mariana, é ir ver as gravações que estão no YouTube, porque há lá um encontro onde eu falo precisamente dos disruptores hormonais, que são produtos que hoje em dia, a nível de toxicidade, trazem disruptores, que não são propriamente hormonas, mas que são produtos que, ao se ligarem na nossa pele, eles fazem como que uma ponte para induzir o nosso corpo em erro e a produzir hormonas que efetivamente não são necessárias naquele momento. E então eles, como fazem ali uma ligação, dão a instrução ao cérebro, que passam a informação para as glândulas para produzir hormonas que depois ficam em excesso no corpo e que causam outros problemas e problemas bastante graves. Muito bem. Então, falando aqui assim das maquilhagens, deixem-me só colocar aqui assim, isto aqui mais para o lado. Muito bem. Depois no grupo estejam à vontade para, se precisarem, se quiserem colocar algum produto que usem habitualmente, estão sempre à vontade, que já sabem que eu respondo, ok? Então, começando por algo muito básico, eu vou mostrando já a primeira coisa que eu vou mostrar. Vou-vos mostrar aqui uma água termal. Eu sempre adorei águas termais. Também gosto muito. Isto é espetacular para qualquer comichãozinha, coceira, alergia. Sim. É espetacular em qualquer área do corpo, em todas as partes do corpo. Esta é da Uriage, mas também há da Vichy. Eu espero que estejam a conseguir ver bem. E elas são espetaculares. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muitas alergias a maquilhagens. Então, por exemplo, blushes, pós, compactos, sombras, eu faço, na maioria das vezes, reação. Então, isto é algo que nós retirando passamos assim uma bruma e é espetacular. Então, só para deixar, porque como o tema hoje é maquilhagem, estamos sempre mais sujeitos a ter alguma coceirinha, alguma vermelhidão, e estas águas termais são espetaculares. Como eu estava a dizer, antes de colocarmos uma base, se quisermos usar uma base, ou um BB creme, alguma coisa assim, que poderá ter cor, devemos colocar efetivamente um creme hidratante por baixo ou um sérum. Há esse sérum, que eu agora não me lembro do nome, que é probiótico, que eu depois vou deixar então lá no grupo, e ele custa para aí 3 euros, não mais que isso. Onde é que vocês encontram todos estes produtos que eu aqui vou falar? Alguns na farmácia e alguns vocês vão encontrar na Primor, na Druni, em diversas perfumarias. Nem sempre encontram fisicamente. Então, até já vos deixo o convite de irem a estas perfumarias online e procurem a categoria de maquilhagem natural. E dentro da maquilhagem natural e produtos naturais, temos produtos que têm menos tóxicos e outros que são efetivamente naturais. Portanto, não é porque diz lá, eu já falei num outro encontro nisso, não é porque diz lá vegan ou natural, ou, portanto, porque há muitas embalagens que nos induzem em erro, parecendo que são naturais e não são. Então é preciso ter cuidado com isso. Vejam, por favor, no YouTube, que têm lá também já a falar sobre estas questões, estes erros comuns. Vejam isso. Mas podem pesquisar tranquilamente em casa, irem a estas páginas online e escolherem. Quando não têm loja física, é uma questão de mandarem vir pela internet e confiem também, porque se os produtos forem efetivamente naturais e tiverem selo de certificação, eles têm que corresponder àquilo que prometem. Agora, não é porque eu na parte da frente de um produto pego num produto e vejo 100% natural ou bio, isso não me diz nada. Absolutamente. Ok? Nós temos que ler os ingredientes. Então, vou-vos mostrar um creme que eu gosto muito de usar de inverno. Da Mostela, de bebê. Este creme da Mostela. Ele custa para aí 9 euros, por aí. E é um creme, ele há a versão normal e depois há esta versão que é mais para o frio. Para agora, para este intempérie que está. E então isto serve como uma base, como um creme espetacular para base de maquilhagem.
para colocar uma base, para colocarmos antes, e protege. Nós não precisamos de creme XPTO, retinol para aqui, não sei quantos para acolá, porque há muita coisa que é comercial. E se depois nós formos ler os ingredientes, alguns até cumprem minimamente e outros não cumprem o prometido, ou imaginem, 1% de retinol. O que é isso? 1% de colagênio, 5%, isso não é nada, isso é uma gota no oceano. Então, este creme, por exemplo, eu já analisei os ingredientes e ele é um creme que eu, às vezes eles até vendem em packs de 2 e fica mais barato, este por acaso até comprei em pack de 2, e como tenho uma criança em casa, ela também pode usar, eu também posso usar e é tranquilo. Portanto, este aqui assim é efetivamente da Mostela. Outra coisa que eu também já tenho dito, deixem-me mostrar aqui para o zoom, não sei se viram. Outra coisa que eu também já tenho dito é que não é por ser, por exemplo, Mostela, que agora todos os produtos são inofensivos. Não é por ser, sei lá, Nivea, que agora todos os produtos são inofensivos. Não é por ser Sanex, por exemplo, que agora tudo é inofensivo. Não. As mesmas marcas têm produtos tóxicos e produtos não tóxicos. Então não nos vamos fiar só na marca. Temos que ver exatamente a gama que é e analisar produto a produto. Sabendo que as marcas podem a qualquer momento alterar os ingredientes. Mas não andam a fazer isso todos os dias nem nada que se pareça. Por norma mantêm as fórmulas durante anos. De tempos a tempos, se calhar dar uma olhada, verificar, mas por norma eles mantêm os ingredientes. Mas sabendo que se alterarem a formulação não são obrigados a comunicar, só são obrigados a colocar na embalagem. Ok? E dentro das mesmas gamas de produtos, por exemplo, quando às vezes têm fragrâncias, podemos ter alguns tóxicos e outros que não são tóxicos. Então, eu agora vou dar aqui um exemplo, não só na maquilhagem, mas imaginem shampoos. E um dia destes vamos fazer um encontro só de shampoos, que acho que é importante. Nós podemos ter, sei lá, abacate, ananás, coco, não sei o quê, e de repente só um ou dois frutos é que não têm tóxicos. E os outros são na mesma naturais, mas também têm produtos tóxicos lá dentro. Então é preciso ver que mesmo dentro da mesma linha, mudando a fragrância, podemos ter aí alterações, está bem? Então, isto é um excelente creme, isto para introduzir aqui esta parte, porque antes de uma boa maquilhagem precisamos de proteger a pele, não é? E agora, vamos falar aqui um pouquinho do que é que nós temos que ter atenção a nível de ingredientes. Eu no grupo vou-vos colocar um guia muito sucinto, rápido, para quando vão às compras. E depois vou colocar um outro texto já assim mais a explicar melhor os efeitos de cada ingrediente nocivo e a dar algumas outras opções de compra de ingredientes que não são perigosos, ok? Então, uma regra de ouro é que se fica na pele, vai entrar no corpo obrigatoriamente. Porque às vezes achamos, mas eu não ingeri, mas a verdade é que vai entrar no corpo porque a nossa pele, através dos poros, vai absorver. Então, a maquilhagem é absorvida, é inalável e é acumulativa. E aí está a questão. Um bocadinho hoje deste produto, um bocadinho amanhã, um bocadinho depois, tudo soma. Ao longo do dia, vários produtos que usamos, não só de maquilhagem, estou sempre a dizer o mesmo, ingredientes, louças em que cozinhamos, perfumes que usamos, etc. Chega ao fim do dia e é um sem fim de produtos que usamos e que não faziam mal nenhum isoladamente, ou pouco mal faziam. Tudo junto. É aí que está a perda para a nossa saúde. A perda da nossa saúde é precisamente nesse acumular de produtos. Então, precisamos de estar atentos aos parabenos, aos ftalatos, a tudo que é perfumes e fragrâncias. Deixem-me cá ver. Ora só um segundo, que eu perdi aqui. Ops. Aos metais pesados, na maquilhagem usa-se muito o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o níquel, o crómio. São produtos que se encontram muito nas maquilhagens. Aproveitar a dizer aqui uma coisa que eu queria falar também. Atenção às maquilhagens para crianças, aos produtos para crianças, mesmo os de farmácia. Porque eu hoje em dia entro numa farmácia, em todas as farmácias, e eu vejo muitas maquilhagens para criança como sendo inofensivas. E eu às vezes até me benzo. Porque quando eu começo a olhar para os ingredientes, eu digo, meu Deus, é assim,
estar a entregar às crianças algo pensando que é inofensivo e são ainda mais tóxicos, muitas das vezes, que os produtos de adulto. É incrível. É incrível. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Tudo o que é plásticos, pegos também ter cuidado. Silicones sintéticos, os BHTs e BHAs, isso é tudo palavrões, não é? Os PFAs, que são os químicos que ficam, que perduram. Deixem ver se temos aqui mais algum produto. Ups. Só um segundo. Estava aqui a tentar pôr. Exatamente. Ora, eu de vez em quando perco aqui o zoom. Estou aqui com 2 quadros abertos e de vez em quando o zoom sai-me daqui a imagem. Então, grosso modo, vocês depois vão ter a oportunidade de ler isto que eu vou aqui dizer e em mais pormenor. Mas assim, grosso modo, o talco, por exemplo, o talco é tóxico e encontra-se muito nos pós, nas sombras, nos blushes. Hoje não vou falar de vernizes, isso daria outro capítulo. Até porque a nossa legislação também está a mudar em relação aos vernizes, porque houve aí alguns compostos que deixaram de poder ser utilizados porque eram extremamente tóxicos, mas falaremos noutra altura. Então, os parabenos, o que é que eles são? Eles são disruptores endócrinos. Se repararem, em muitos produtos no supermercado já começamos a ver sem parabenos, e ninguém sabe o que são os parabenos. Mas está lá sem parabenos é porque é uma coisa má, não é? De qualquer maneira, o que é que eles fazem? Eles são disruptores endócrinos, portanto, a nível hormonal, desregulam-nos completamente. Estão associados, portanto, a essas alterações hormonais e podem agravar infertilidade, endometriose e desequilíbrios da tiroide. Eles são muito comuns em bases, em corretores, em batons líquidos. Os ftalatos muitas vezes são derivados de petróleo. Na Comunidade Europeia, os ftalatos eles já estão banidos dos produtos, mas eu já tenho dito que às vezes encontramos assim algumas lojas com umas promoções, com umas etiquetas coladas por cima dos rótulos, não é? Porque são importados da Ásia e de outros lados, de vários países fora da Comunidade Europeia, que não se regem pelas mesmas legislações que nós. E de repente nós já não toleramos, já não aceitamos os ftalatos nos nossos produtos, mas de repente alguma coisa escapa bem para cá e nós estamos a consumir os ftalatos na mesma, não é? Então os ftalatos eles afetam também o sistema hormonal e reprodutor, ligados a problemas de desenvolvimento e são bioacumulativos, eles não saem do corpo, são derivados de petróleo que ficam em acumulação. Tudo o que é perfumes, as fragrâncias, por uma questão de proteção das marcas, não são obrigados a dizer exatamente os compostos que estão dentro de cada fragrância. E a grande questão também dos perfumes é esta, não é? Portanto, normalmente têm um alto impacto no sistema nervoso, provocam alergias, enxaquecas, dermatites, etc. E muitos químicos que não estão declarados. O talco pode estar contaminado com amianto, risco respiratório por inalação e associado a problemas ginecológicos quando é usado com regularidade. Os metais pesados, eles são neurotóxicos, portanto, além de terem alta toxicidade, eles afetam o sistema nervoso, acumulam-se também no organismo e o chumbo é muito comum em batons convencionais. Então, mesmo quando diz que vestígios, traços, atenção, porque a acumulação pode ser altamente tóxica. Os PEGs, que é tudo o que é aqueles plásticos, os PEGs, PEG 40, PEG 100, os Laurets, etc., eles tornam a pele mais permeável a toxinas e podem estar contaminados com óxido de etileno e dioxano. Muitos produtos que nós nem imaginamos que são tóxicos e grandes marcas, não é preciso ser caro ou ser barato porque existem todas, para todas as gamas, às vezes colocam a pele muito macia, muito boa ao toque, porque o que é que eles fazem muitas das vezes? A oclusão dos poros, eles fecham os poros e criam uma camada muito macia. Ou seja, eles estão a desidratar ainda mais a nossa pele e a contaminar. Não estão a impedir a nossa pele de respirar. Portanto, às vezes é só a sensação que fica e não o efeito. Mas nós associamos muito o toque, a sensação, a ser bom, porque se o toque é bom, o efeito é bom. E não é bem assim. Os doces são tão bons e não fazem assim tão bem, não é? Portanto, isto é mesmo assim. Os silicones também criam falsas sensações de pele lisa, também são oclusivos e também
potencialmente são disruptores hormonais. Muitos deles são disruptores. Os BHTs e BHAs são conservantes cancerígenos e estão ligados também a problemas de fígado. E depois temos vários outros químicos que também estão ligados a serem carcinogénicos, alterarem o sistema imunológico, infertilidade, etc. Os corantes são irritantes, e enfim. E é uma infinidade. Antes de ir mesmo aqui assim às maquilhagens para vos mostrar, desmaquilhantes naturais em casa. Portanto, já disse que vocês podem comprar, ter um desmaquilhante para usar pontualmente. Se quiserem usar um bom desmaquilhante mais natural, vocês devem procurar por alguns ingredientes que eu vos vou colocar aqui, vou colocar lá no grupo. Sempre desmaquilhantes mais à base de base mineral. Portanto, onde é que eles estão? Deixem-me cá ver. Há de estar aqui algo escrito, que eu sei que escrevi. Depois vocês têm a oportunidade de ler. Se quisermos fazer em casa, não temos desmaquilhante ou queremos experimentar um desmaquilhante inofensivo, podemos usar um óleo de amêndoas doces ou um óleo de coco. Qual óleo de amêndoas doces? Qualquer um. Qualquer óleo de coco. O óleo de coco se compra inclusive é para cozinhar. Não tem problema nenhum. Como é que nós fazemos? Um algodão umedecido em água quente. Colocamos o óleo que é para conseguir diluir, porque se for em água fria o óleo não dilui. E passamos na cara toda. É dos melhores desmaquilhantes que existem. É o óleo de amêndoas doces ou o óleo de coco. Podemos usar água micelar também. Eu aqui coloco para verem os ingredientes, porque a água micelar, por norma, não causa transtorno nenhum, mas hoje em dia já se encontram águas micelares com outras coisinhas lá misturadas. Portanto, quando a gente quer uma água micelar, quer o básico, não quer cá grandes misturas, não é? A nível de bases, eu hoje não trouxe aqui nenhuma base natural, mas a nível de bases, as bases idealmente minerais, ou então aqueles BB cremes, aqueles cremes que colocamos BBs ou CCs já com cor, também dentro do natural, e também vão ter aqui a indicação de quais os ingredientes a procurar. Mas se forem às páginas das perfumarias, nas partes de maquilhagem natural, vocês vão encontrar lá bastantes opções. Muito bem. Ora, e agora vou-vos mostrar então aqui alguns produtos. Se tiverem aqui alguma dúvida, vocês vão escrevendo, vão aqui assim colocando. Ora, por exemplo, eu hoje estou com um batom, deixem-me ver onde é que ele está. Um batom inofensivo. E graças a Deus hoje em dia já temos muita coisa, deixem-me ver que eu já não sei. Ora, eu acho que foi este que eu pus, foi. Para ser bom, não precisa de ser caro e eu não me canso de dizer isto. Eu hoje, por exemplo, estou com este da Benecos. Com este batom. Não sei se conseguem ver. Benecos. Isto é o batom, ele é mate, no caso. O que é que eu noto de diferença entre os batons habituais e os batons naturais? Normalmente eles são um bocadinho mais espessos. Também há glosses naturais, sem tóxicos. Mas eu por acaso não tenho aqui nenhum gloss. No outro dia até queria comprar um, estava esgotado e agora foi a altura do Natal e estou agora à espera que reponham para comprar o gloss. O que é que eu costumo fazer? Benecos é uma marca que para mim é muito boa. Eles têm muitos produtos naturais. Não sei se vocês conseguem ver. Podia dizer Benecos. E a nível de batons hidratantes, por exemplo, este é de laranja, é muito bom. O que é que eu faço? Como eles são um bocadinho mais espessos e mais secos, eu primeiro passo um batom, um bálsamo deles, não é, destes, e depois passo o outro por cima. E já fico com os lábios mais hidratados. Portanto, não é que eles vão secar os lábios, mas são realmente mais espessos. É o que eu noto nestes produtos. Este, por exemplo, é de laranja, ele tem um cheirinho maravilhoso. Maravilhoso. Por exemplo, um batom destes pode custar 10, 12 euros. Um destes hidratantes, eles, deixa-me ver se ainda tem aqui o preço, 2,95€. 2,95€. Mais uma vez eu vou dizer assim, Benecos, não são todos desta gama de todas as variedades. Então eu vou aconselhar este, que ele é muito bom, recomendo mesmo. E vou aconselhar este, que eu também uso, que é o de, portanto, de oliveira, de azeitona, não é?
Eles dizem que é de oliva, que é muito bom também. Ora, este também custou 2,95€. Portanto, já veem que não são coisas caras. Qualquer batom de cieiro custa isto. E aqui temos a certeza que não estamos a causar qualquer transtorno nos nossos lábios, sabendo que os nossos lábios são mais sensíveis e absorvem mais facilmente. Portanto, a contaminação é maior, por exemplo, nos produtos que colocamos nos lábios. Então, estes recomendo completamente. Tenho aqui outro para vos mostrar. Ora, deixem-me cá ver. Este é da Boho, uma outra marca. Por exemplo, da Benecos, batom de cor. Nós conseguimos arranjar, por exemplo, para 7, 8 euros também. E glosses para 6 euros e daí para cima. Este da Boho são sempre um bocadinho mais caros, mas ainda assim também na ordem dos 12, 13, 14 euros cada batom. Nós também não gastamos batons todos os meses, nem nada que se pareça. Portanto, é uma coisa que dura, não é? Este é outro batom, este também é mate. Este é assim uma cor cereja. E tem uma textura boa. E lá está, podemos passar primeiro o hidratante e depois passar este. Batons naturais, existem paletas de várias cores. Vou-vos mostrar aqui umas sombras. Esta caixa está velhinha, que a minha filha agora é que gosta de usar estas coisas, a brincar e tal, e eu deixo, porque eu como raramente uso sombras. Estas são da Clinique. Estas são um bocadinho mais caras. Não sei se conseguem ver, isto são umas sombras. Estas sombras são umas sombras que a Clinique tem para pessoas, por exemplo, que estão a passar por problemas oncológicos. Elas não são tóxicas, são espetaculares. Eu, como faço muita alergia a sombras, pronto, uma caixinha assim, pronto, aqui já vou falar de outros preços, não é? Pronto, já querem saber, não é? Por exemplo, uma caixinha destas custa na ordem dos 50 euros. Mas também nós não gastamos isto. Isto não é uma coisa que se gasta do dia para a noite. E aqui temos total segurança, sabendo que há outras marcas com preços mais em conta. Eu, como sou realmente muito alérgica, tenho que ir mesmo para certas coisas. Por acaso, esta é mais cara, mas não tinha que ser necessariamente cara, não é? Vou-vos mostrar aqui assim um rímel totalmente natural. Ora, este é de onde? Deixem-me ver. Este é da Boho também. Este já não sei se foi 14 ou 15 ou 16 euros por aí. Isto é um rímel da Boho. Tem várias cores, este é preto. Funciona tal e qual, não noto diferença nenhuma para um rímel normal. E é importante o rímel porque os rímels normalmente trazem mesmo muitos tóxicos. Então, este é de origem vegetal e é completamente controlado, portanto não tem produtos tóxicos, podemos usar à vontade. Os rímels tenham especial atenção aos que são à prova d'água, porque normalmente são os que trazem maior número de tóxicos, são os que são mais fortes. Trago-vos também aqui para vos mostrar um corretor. Por exemplo, no meu caso, como eu faço assim umas vermelhidões, quando uso o corretor eu uso o verde, não é? Cada um usa para os problemas que tem, para as questões que tem. Este é o verde. O corretor, efetivamente, eu noto muito espesso mesmo. Ele é difícil de espalhar, mas também temos a garantia que não estamos a colocar nada que nos vá fazer a oclusão dos poros, que vá ser tóxico. Portanto, se calhar às vezes é melhor apostar assim num produto do que usar qualquer coisa para andar ali em contacto o dia todo e a não fazer nada bem, não é? Este é da Boho, mais uma vez. E por último, vocês vão fazendo perguntas. Justina, fazerem perguntas também. Eu estou muito calada, né? Senão fico só eu aqui a falar. Ninguém a falar, não ouço ninguém a falar, também não quer ser única a falar. Pronto. E vou-vos trazer aqui o exemplo. Olhem, as máscaras para a cara, de hidratantes e assim, hidratantes ou para a oleosidade, etc. Temos que ter especial cuidado, porque a maioria das máscaras que eu vejo por aí, elas são bastante tóxicas. E às vezes vemos em marcas, eu não vou falar aqui das marcas, porque eu agora também estou aqui no Instagram e vou começar a fazer assim, estar no Zoom e no Instagram ao mesmo tempo. Então só vou falar de produtos bons. Os produtos que não são tão bons, vocês depois podem no grupo, se quiserem ter algo que tenham dúvida, colocar e eu vou-vos esclarecendo também lá, não é? Analisando produto a produto. Mas efetivamente, porque isto a verdade é que nós temos de nos proteger também um bocadinho por causa das marcas, porque estamos a falar publicamente, não é?
Pronto, atenção, porque há marcas que são assim botânicas, todas orgânicas, biológicas, etc. E eu, cada vez que eu compro alguma coisa dessas para experimentar, sai-me cada uma melhor que a outra. E, efetivamente, na pele, elas são boas. Ainda no outro dia experimentei uma. Olha, experimentei uma, até cara, supostamente de uma boa marca, e ela dava para usar, portanto, colocar dentro da embalagem e tornar a usar durante 30 dias. Eu só usei uma vez e, entretanto, pula para o lixo porque eu, quando comecei a ler os ingredientes, eu, Pois, eu assustei-me com os componentes todos que lá estavam, com os ingredientes que lá estavam. Mas, efetivamente, a sensação era ótima na pele. Mas era só a sensação aparente, porque não estava a fazer bem nenhum. Por exemplo, eu hoje trouxe aqui esta máscara, deixem-me ver que eu nem sei de que marca é que isto é. Porque eu às vezes vou encontrando coisas e compro para experimentar. Ora, 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 ora. Eu vou-vos pôr aí, não consigo perceber, também estou sem óculos. Tem ali assim a marca, eu vou-vos pôr aqui para vocês verem. Isto é uma máscara de argila, esta é natural, não tem qualquer problema. Foi baratíssima, isto custou para aí 1,5€ ou coisa do género. Não sei se vocês conseguem ver, eu não consigo ler a marca, está aqui em cima. mal. Mas Pois, pronto, não. se quiserem depois eu também vos posso pôr. Eu depois até vos vou pôr fotos destes produtos que eu Pode, trouxe aqui pode, hoje lá pois. no grupo, está bem? Pronto, Uhum, esta máscara é uma máscara de argila e ela é totalmente inofensiva. Para questões de oleosidade, para fazer uma limpeza de pele, etc., podemos usar uhum. perfeitamente sem problema. Então, percebam que podemos ter uma sombra de 50 e podemos ter uma máscara de 1,5€ e não tem Pois, problema nenhum. E podemos ter sombras de 5 e de 10, não é? Não tem questão nenhuma. Podemos ter um batom de 14, 15, 16 e ter um batom de 2,95. Igualmente bons. Igualmente bons. Portanto, não precisamos de abrir os cordões à bolsa, gastar muito dinheiro. Podemos manter os produtos que temos. Posso dizer que, na maioria dos casos, às vezes até poupamos e podemos ter uma melhor qualidade de vida, uma vida mais desinflamada, menos tóxica e mantendo os mesmos hábitos, só trocando os produtos. pois, isso é que importa, pois. Exatamente. E é a pessoa às vezes ver e saber, porque eu tenho a certeza que agora, se vocês entrarem numa perfumaria ou em algum lado, quando virem ou entrarem na farmácia, quando virem este creme, ai, olha, foi aquele creme que a Catarina falou, deixa ver, o meu está a acabar, até posso levar. Ai, olha, havia uma água que até para as alergias e para tudo e não sei o quê. Por Isso exemplo, já uso, a água termal uso sempre, é até muito boa. quando saio do banho que eu tenho rosácea, ponho sempre tic-tic e alivia-me logo É imediatamente. espetacular. É E sai sempre espetacular. aflita do banho por causa da água quente, não é? Exatamente. Exatamente. Quente, que não é muito quente, que eu nem gosto de água muito quente. Mas Eu também pronto, tenho rosácea. quanto ao meu rosto, sou muito alérgica a tudo também, cheiros principalmente. Eu adoro certas coisas do Mercadona que eu não aguento por causa dos cheiros, Das só por fragrâncias. causa dos cheiros. Lá está, por Experimento, causa mas dos depois, cheiros e depois não sabemos o que é que está lá a compor aquela depois fragrância. A também questão não é é, essa. exato. Sim, A questão sim, é mas essa. os cheiros, pronto, uso o perfume e mesmo assim já, porque pronto, põe em cima da roupa e pronto. Agora o resto, cheiros, cremes e tudo, e eu uso tudo de farmácia, claro. A nível de skincare, porque Sim, é assim, maquilhagem eu maquilho muito pouco e uso protetor solar com cor. pois. É só o que uso. Pronto, em cima A já nível do dos creme. protetores solares também convém olhar para os ingredientes porque, pronto, Pois eu uso da Bioderma, não sei se é bom, se é mau, mas deixe estar mas que eu se ponho quiser aqui. depois Depois coloca lá no experimento. grupo e eu faço a Ponho, análise. ponho Está aí bem? para ler. Pois exatamente, vou pôr aí, sim. Muito bem. Hoje não pus Entretanto, porque, como não é claro. maquilhagem, não pus. Entretanto, vou falar aqui assim, para quem quiser experimentar fazer em casa, também pode experimentar fazer uns bálsamos em casa. É super simples. Vou dar aqui assim umas dicas. Por exemplo, um bálsamo caseiro, um batom caseiro para hidratar e que tenha cor. Basta nós colocarmos um bocadinho de óleo de coco, um bocadinho de cera de abelha e depois sumo de beterraba ou sumo de cenoura para dar a coloração. E é só misturar tudo, aquecer, misturar tudo e depois colocar no frigorífico para solidificar. Colocar no bastão do batom ou num boiãozinho e temos aí, é assim, para durar mais, o ideal é estar no frigorífico, para durar assim um mês. Para pôr cá fora de inverno não tem problema, dura um bocadinho, pronto, se claro é para poucas semanas, não é?
De verão é que se estraga com mais facilidade. Mas é muito simples, por exemplo, colocar, deixem-me cá ver, por exemplo, 2 colheres de sopa de óleo de coco e 1 colher de cera de abelha e depois colocar o sumo de beterraba ou o sumo de cenoura. Por exemplo, para fazer um laranja ou para fazer um vermelho mais intenso ou menos intenso. Pode-se fazer isto em casa sem problema nenhum. Por exemplo, para fazer uma sombra ou um blush, também se pode fazer em casa de forma muito simples. Desidratando, por exemplo, beterraba para um pozinho vermelho, por exemplo. Desidrata-se a beterraba, põe-se no forno a desidratar, ou então deixa-se secar, não é? Corta-se fininho e deixa-se secar. E quando estiver bem seco, pica-se na picadora a ficar mesmo em pó fininho. E depois é só juntar um pouco de óleo de coco, aquecer, mexer. Um pouco de óleo de coco é assim. Para fazer um batom é preciso muito pouco. Às vezes 2 colheres de sopa, 1 colher de sopa, 2 é o suficiente para já. No caso da sombra, nem precisamos juntar esse óleo de coco todo, é mesmo uma coisa mínima. É derreter, sei lá, 1 colherinha de chá, no máximo, café, 1 colherinha de chá, e misturar no pó. E vamos vendo a consistência que queremos. Se queremos um pó compacto mais umedecido, por exemplo, podemos passar um blush mais cremoso, ou uma sombra mais cremosa, ou querer mais sólido e aí pôr mesmo só 1 colherinha de café. E temos algo caseiro que podemos pôr perfeitamente na pele, não nos faz mal nenhum e é totalmente natural. Desde que a pessoa não tenha alergia a estes vegetais, não tenha alergia às profilinas, que são estas proteínas vegetais, que é muito raro haver esse tipo de alergia, portanto é o mais seguro. Isto para quem quiser experimentar fazer em casa. Quem quiser já tem produtos deste género que eu falei aqui hoje que já os podem comprar diretamente, já feitos, com validades maiores e também totalmente seguros, sem qualquer questão. Está bem? Eu espero ter ajudado. Espero ter contribuído de alguma forma, porque eu gosto muito de fazer isto, não é? Isto é mesmo por voluntariado que eu gosto, porque acho que é uma pena. É uma pena isto não ser divulgado, as pessoas não serem informadas, porque isto não interessa muito às marcas, porque não é tão comercial. Eu, por exemplo, já falei aqui noutros encontros de detergentes para a roupa, para a louça, etc., para a limpeza, etc., que têm o símbolo EcoCert, eles são bons, não são tóxicos. E eu, ainda esta semana, precisei de comprar alguns e eu corri, por exemplo, no caso eram continentes, corri 3 continentes e não arranjei tudo o que queria. Porque uns têm uma coisa, outros têm outra, e depois, como são produtos que estão normalmente em prateleiras, que não são aquelas prateleiras que ficam ao nível dos olhos, temos que os procurar, e depois, na verdade, eles até são tão ou mais em conta que os outros. Ou seja, o que eu acho é que algumas marcas acabam por ter alguns produtos assim, mas tem que se procurar muito bem, porque são muito poucas as que têm, por uma questão também da sustentabilidade, de mostrarem que são empresas que apostam na sustentabilidade e no natural e etc. Mas depois isso não traz retorno como outras marcas trazem, não é? E a indústria dos detergentes, da cosmética, dos perfumes, etc., são indústrias muito rentáveis mesmo, com 300, 400 e margens às vezes de 1000%. Portanto, eu vou-vos dizer assim, eu compro multiusos por 1 euro e pouco, para o chão, ou para os balcões, um detergente para o chão, um detergente da louça por 1 euro e pouco. Isso não interessa muito às marcas, não é? Então é uma pena, porque não há este conhecimento, isto não é partilhado e as pessoas podiam estar a usar produtos muito menos tóxicos em casa. E quando eu digo em casa, estão a afetar toda a família e os animais de estimação, os animais de companhia todos, porque não podemos esquecer que um produto que a gente passa no chão, por exemplo, o nosso gatinho, o nosso cãozinho pousa as patinhas, pousa as almofadinhas e está ele a absorver através da pele dele, Pois. não é? Sim, também se Ou lambem, eles seja, lambem tudo. isto era apostar na prevenção de muitas questões de saúde. Pois. E a indústria às vezes é um bocadinho omissa nisto, porque pronto, há outros interesses também. Mas pronto, é o que é. Hoje vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Sim, a farmácia também dá uns anos para cá. Isto já se sabe que é muita representação, é muita marca, não é? É Eu já muita vejo, marca, é eu muita acho que isso é marca. um exagero, é um exagero, a gente não sabe para que É, lado sabe virar. mas a intenção é mesmo essa, é nós ficarmos E viva, perdidos viva quando o chegamos a algum propósito lado. depois.
A E intenção é acaba mesmo essa. por sempre Agora já há bastante algumas interessante. farmácias que já têm assim alguns óleos essenciais, alguns produtos melhores, mas às vezes estão em expositores assim fora da vista, assim um bocadinho mais para o lado e tal, porque também, porquê? Porque no nosso meio, na nossa cultura portuguesa, também há um estigma muito grande de se é barato não presta, se é caro é bom. E quando determinados produtos aparecem e com preços muito competitivos, o português por norma desconfia sempre. Ai, não Pois, pode ser. Por exemplo, nós vamos à Espanha, só assim dar um exemplo, nós vamos à Espanha e comprar um creme. Ai, agora estava-me quase a vir o nome daquele probiótico. Meu Deus, pronto, passou outra vez. Compramos um creme por 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros. É normal, é normalíssimo. Nós em Portugal, um creme por esse preço não pode ser coisa boa, não. Não. Um creme cá tem que custar 20, 30, 40, 50. pois. Senão não é bom. Não é? E depois também se instituiu, por exemplo, que os cremes e os produtos da farmácia é que são bons e os do supermercado não prestam. Ou os da perfumaria é que são bons, os do supermercado não prestam. Então eu vou-vos dizer assim, na maior parte das perfumarias, hoje em dia, eu digo-vos uma coisa, eu entro e saio, na maior parte delas sem nada. Porque é uma loucura de produtos tóxicos para a saúde humana. É uma loucura. Uma loucura. E não deveria ser, não é? Mas isso não. Pronto. São outros interesses. São outros interesses. Muito bem. Pois, mas também tudo o que é biológico, sustentável é muito caro. Não é, Mariana. É um mito. É um mito. Em Portugal aproveitam-se muito disso. É um mito. Olha, Mariana, por exemplo, eu tenho, no meu espaço aqui, eu tenho para venda meia dúzia de óleos essenciais. E eu posso te dizer, por exemplo, que andam entre 5 e salvo erro 9 euros o mais caro. De já não sei quantos mililitros são, não sei se são 30 ou qualquer coisa assim. E nós, hoje em dia, vemos óleos essenciais de preços exorbitantes. E precisamos de perceber na cadeia quantos é que estão a ganhar. Porque, por exemplo, há marcas, inclusive portuguesas, de bons óleos por pouco dinheiro. Então isto é um mito. Para mim, é um mito. Mas foi assim que nós fomos educados e criados a acreditar que o que é caro é que é bom. É? Eu aqui há uns anos eu tive uma loja de mercearia gourmet e doçarias. E a minha avó, que está com 102 anos hoje, e que na altura já tinha 90 e tal anos, 90 e quês, 94, 95, 96, quando eu tinha a loja, houve um dia que ela me disse assim: eu tinha produtos a preços mais competitivos, as mesmas marcas. Não punha margens de lucro tão grandes. E, por exemplo, imaginem, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, uma marmelada ser, por exemplo, 1 euro, uma marca boa ser 1 euro mais barata que em todo o lado, por exemplo. E uma vez tive uma senhora que passava, olhava para a montra, via e ia embora. Até que um dia entrou e perguntou: esta marmelada é mesmo da marca tal? E eu é. Ai, porque eu vi, mas é muito mais barata. E compra aqui, compra acolá, compra acolá. Estranhou. E eu realmente disse assim: pois, eu realmente, quer dizer, estou a ganhar menos para tornar os produtos bons mais acessíveis e as pessoas estão desconfiadas de que não sejam os mesmos produtos quando são exatamente os mesmos produtos. E a minha avó um dia disse-me assim: tu não és boa para o negócio porque, porque tinhas que pôr caro, porque as pessoas só se for caro é que acham que é bom. Uma pessoa com 90 e tal anos a dizer-me isto. Pois, Pois é. É o que está enraizado na nossa cultura. Então é um mito. Não é por ser biológico que tem que ser caro. Não é por ser natural que tem que ser caro. Há para todas as bolsas. mas há quem se aproveite disso, claro que Claro que há. sim. Mercados, se for à zona dos biológicos, é Claro que tudo sim. muito mais caro, não é? E Claro que pronto, sim. e é mesmo assim. Claro que sim. E Pois vamos é, ver, e às vezes na zona dos biológicos, por exemplo, se for de labrador isto ou aquilo, na zona dos biológicos, o que é que os biológicos têm por norma? Não têm, não são padronizados os produtos. É o que a terra vai dando. Claro que não é usam tudo também igual. alguns pesticidas biológicos, portanto compatíveis com a vida, mas umas coisas são mais pequenas, outras são maiores, não são padronizadas, não Sim, é? é regular, pois. Então vamos ver as coisas que são padronizadas e que não são, que não são consideradas biológicas. Muitas das vezes, peças mais pequenas ou defeituosas são descartadas. No biológico não são. Nem faz Pois é, sentido, porque até aproveitam mais.
Claro que usam outros produtos e produtos compatíveis, não é, com a vida. E hoje em dia vamos cá ver uma coisa: se a gente quiser comer consciente e biológico, só se tiver horta em casa e não puser nada, mas também não tira grande coisa. Portanto, Pois, é quase impraticável. Então, para quem fizer negócio disso, é impraticável não colocar algum pesticida. Agora, pois, pode é usar coisas mais seguras e dar o espaço, a distância para consumo que é necessário, não é? Mas pronto, é realmente um mito. Vamos terminar por hoje. Não sei se tem alguma está questão. bem. Está Eu tudo depois, quando bem? depois eu pergunto aí umas coisas, Pronto. aí das minhas É, coisas que eu estou a usar. Já eu também vou mirar algumas amanhã, de dia, para ver melhor. muito Vou bem. ver. O que eu tiver dúvidas, pergunto. Muito bem. O que é que fazem? Colocam no grupo a fotografia da parte da frente e da parte de trás com os ingredientes do Sim, produto. Está bem? sim, está bem. Então, um beijinho grande. Tá. Um beijinho e Fiquem boa noite. bem. E Boa de noite. hoje a 15 temos novo encontro. Vamos ver do que é que nós vamos falar. Se calhar qualquer dia façam uma sondagem com sugestão de alguns temas a ver Não, para mas vocês os irem shampoos escolhendo. é boa ideia também. Os shampoos também é boa ideia. Se bem que, pronto, é uma coisa idêntica a esta, mas é uma Ah, coisa não, que não. Não é idêntico, não. todas as casas consomem, né? Claro que sim. Tudo. Pois, Claro que sim. já falámos nos detergentes, portanto, agora também Exatamente. os shampoos E o era que uma nos boa. interessa é falar de produtos que todos consumimos no dia a dia. Sim, Porque a gente vai falar de coisas que os apontam, coisas do dia a dia, que estão em todas as casas portuguesas. Acho que pois, é o mais importante é falarmos mesmo nesse tipo de produtos. sim, senhora. Então, um beijinho, Está bem, um obrigada. beijinho. Obrigada Obrigada por eu. estarem aí. Aqui as corajosas. A Mariana esteve aqui o tempo todo. Houve mais algumas pessoas que entraram e saíram. A Justina também esteve aqui o tempo todo. Obrigada. O meu marido às vezes diz assim: não sei como é que tu consegues, às vezes, uma live com uma, duas, meia dúzia de pessoas. Eu sou persistente, eu não desisto. É assim mesmo é que é. Pronto. Tem que ser. Então, um beijinho grande Um beijinho também. e até de hoje a Obrigada. 15. E uma Um boa noite. beijinho. Tá, Obrigada. beijinho. Beijinho, com licença. Beijinhos, com licença.